experiências que a gente tem ao longo da nossa vida profissional e entendimento do dia a dia, de como é que está essa nossa indústria do turismo. A gente vai passar rapidamente em 85 slides aí, esperamos que no máximo de 2 horas a gente consiga terminar isso. Tem alguns gráficos que a gente vai mostrar para vocês, então acho que a gente vai ter que detalhar um pouco. Eu vou tirar o paletó porque está um pouco quente aqui. Agora é chato, né, gente? Agora pega mal. Bom, gente, a gente vai fazer uma apresentação rápida. A ideia é posicionar vocês do mercado, de como é que está e como é que está esse mercado, a gente focar um pouco em gestão e mobilidade, que hoje é um tema que move todo mundo, né? Toda a nossa vida, a gente fala de, pelo menos no momento atual, a gente fala de gestão. A gente fala de gestão e mobilidade. E para a gente começar esse bate-papo, eu queria mostrar um filme para vocês. Só clica aqui. Queria só mostrar um vídeo para vocês. Tem som? Não tem som. Pequeno tio, tá, gente? Você está ligado à caixa? É uma pena, porque eu tenho uns 4 filmes que a gente ia mostrar e o último filme é muito legal, mas tem que ter um som muito legal, senão não fica legal, né? Deu um pequeno problema técnico aqui, eles estão já chamando o técnico para dar uma olhada. Enquanto isso, a gente vai continuar. Eu peço desculpas pela imagem, ela não está muito clara, porque eu trouxe no meu laptop, mas o meu laptop ele só tem entrada HDMI, ele não tem a VGA, então a gente não consegue passar direto no meu laptop. Tá? Então, aí a cor, evidentemente, do computador ele confundiu todas as cores, então me desculpe, vai ficar um pouco escuro. Mas a gente vai continuar aqui enquanto o pessoal está chegando. Nós, basicamente, um quem é quem, né? A Abracorp é uma entidade formada por 32 agências de viagens corporativas no Brasil, tem presença em todo o Brasil, e esse daqui é o volume de emissões que a gente teve de faturamento em 2013. Foram 13 bilhões de reais. O total do setor de turismo, a gente fala que normalmente o volume é em torno de 35, 36 bilhões de reais, né? A gente movimentou 13 bilhões. Disso daí, a gente emitiu 11 milhões de bilhetes aéreos, né, no caso, 9 milhões de room nights e 2 milhões de transações em locação de veículos,
São os três principais setores. Eu não sei se alguém trabalha no setor, mas basicamente são esses três setores que movimentam esse ciclo quando a gente fala de viagens corporativas ou de viagens de um modo geral, né? E evidentemente o aéreo nacional ele compõe a maior parte desse pacote, né, de volume de 13 bilhões, 41% aéreo nacional, 29% aéreo internacional, 19% hotelaria. São os principais setores que movimentam esse nosso setor, que tem 8.900 funcionários. A entidade como um todo, a associação, ela tem 8.900 funcionários. Tá? Seguindo, aqui já é um dos gargalos que o nosso setor tem. Né? A gente tem uma concentração muito grande em pouquíssimas cidades no Brasil. Né? Então, quando a gente fala de Copa do Mundo, a gente vai falar um pouco disso daí. Do porquê que a gente tem um receio, porque o gargalo é muito grande. Em pouquíssimas cidades a gente já tem normalmente o volume. Então, a gente vai falar aqui, por exemplo, Porto Alegre tem Copa, Curitiba tem Copa, São Paulo tem Copa, Campinas evidentemente não. Rio de Janeiro a gente tem Copa, Belo Horizonte tem Copa, Brasília é Copa, Salvador Copa, aqui é Recife, Recife acho que tem Copa do Mundo também, acho que tem jogo. E se você considerar essas daqui, são 9 cidades que representam 90% do movimento de viagens corporativas no Brasil. Viagens corporativas, tá? Eu não estou falando viagens de lazer. 90% é um volume muito grande, né? Quando a gente fala de uma cidade de um país que tem toda essa imensidão aí, há uma concentração muito grande da economia. Né? Por mais que o governo fale, nós regionalizamos, nós distribuímos renda, não, na verdade, quando a gente fala de mercado corporativo, isso não aconteceu. Há uma concentração muito grande e pior. Essa concentração está aumentando mais ainda nos grandes centros. Por quê? Porque a gente tem distribuição. Você tem alguma rodovia que roda por esse país afora? Você tem uma ferrovia que roda esse país afora? Eu fiz uma outra palestra no Volta Empresa que a gente falou de transportes e eu mostrei um mapa ferroviário dos Estados Unidos e um mapa ferroviário do Brasil. Pô, é uma vergonha, é uma vexame, não tem nem o que comparar. Entendeu? Comparar. Então a imensidão do país e a dificuldade de transporte provoca essa grande concentração. As empresas não vão querer ir para lugares onde você tem uma dificuldade de produção, uma dificuldade para você soltar a sua produção. Então, e até de mão de obra, né? A gente tem esses problemas de custo no Brasil todo. Tá? Seguindo aqui, a gente entra para canais de distribuição. Como é que funciona esse canal de distribuição hoje? Né? De um lado, a gente tem o desejo e a necessidade de vocês, clientes, de vocês, consumidores, ou dos nossos consumidores, dos nossos clientes. Né? E do outro lado, a gente tem o posicionamento da agência de viagens, que ela tem que oferecer o quê? A passagem aérea? Não. Ela tem que oferecer o hotel? Não. Ela tem que oferecer valor agregado. Ela tem que oferecer passagem aérea, já é uma commodity hoje. Você clica, 3 cliques no decolar.com, você já está comprando a passagem. Então você tem que ter valor agregado para oferecer para esse cliente, para que ele não vá, a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso, para que ele não vá para esses mecanismos. Ele tem que ter valor agregado. Vocês têm que oferecer valor agregado. Isso não se vê na internet. Né? Para você oferecer esse valor agregado, olha a distância que o cliente tem. O cliente tem, ele pode ser pessoa física, né, que a gente chama de PF, e ele pode ser pessoa jurídica, que é o PJ. E tem esses canais para ele atender. Ele tem agências multimarcas, agências de viagens que vendem qualquer produto. Ele tem um OTA que a gente chama que é o Online Travel Agents. Eu coloquei aqui o Decolar como exemplo, para vocês guardarem melhor. Né? Você tem uma operadora como a CVC, tem 850 lojas em todo o Brasil hoje. E aí você tem no mercado de pessoa jurídica, você também tem o mercado de operadores. Pessoa jurídica também compra de operadores, ou seja, empresas compram de operadoras. Empresas compram de consolidadores, que são grandes atacadistas de passagens aéreas, principalmente de passagens aéreas. Você tem o corporativo aqui, que é o exemplo da Thomson Reuters, não sei se alguém trabalha lá, mas é uma das grandes agências corporativas no Brasil. E você também tem agências multimarcas, posicionadas nas lojas, ou shoppings, ou posicionadas aí nos escritórios comerciais, para atender esse cliente, que pode ser o PJ ou pode ser o PF. Tá? Seguindo aqui, qual é a diferença que a gente percebe nesse perfil? Né? No perfil do PJ e no perfil do PF. Eu imagino que aqui, boa parte, alguns trabalham no setor do turismo, poderiam levantar a mão quem trabalha? Metade, quase metade, né? Quase metade. E a maioria em agências de viagem, companhias aéreas? Agências, tá. Bom, então vocês conhecem um pouco disso, né?
Mas aqui a diferença entre pessoa física e pessoa jurídica. Basicamente, quando a gente fala do produto, que é o voucher e o bilhete, evidentemente não tem diferença nenhuma em pessoa física ou jurídica. Agora, no atendimento já começa a mudar. Quando a gente fala de pessoa física, o atendimento é pessoal e você tem a presença na internet também, mas você tem horário comercial. E no PJ é 24/7 por 365, ou seja, você trabalha de domingo, você trabalha não, o cliente viaja de domingo, o cliente viaja de sábado, o cliente te liga 2 da manhã, o cliente te liga 3 da manhã, para você resolver um problema, porque sei lá, estourou uma caldeira, não vamos falar caldeira, porque aconteceu um acidente aí, estourou uma máquina em algum lugar aí, e o técnico precisa sair de São Paulo para ir para Belo Horizonte consertar essa máquina. Então não tem horário para o cara trabalhar, ou não tem horário para o cara ser atendido. Por isso tem que ser 365, 365 dias ao ano. No meio de pagamento, o cara pode comprar à vista ou pelo cartão de crédito, e aí ele consegue parcelar, né? Vocês vão numa loja da CVC, compram em 10 parcelas, 12 parcelas um produto, e já você vai no mercado corporativo, não. Ele pode ser a prazo, ou seja, faturado no prazo de 15, 20 dias ou coisa parecida, e pode ser no cartão de crédito à vista. Nesse caso, ele pode ser um cartão de crédito físico, que todo mundo tem no bolso, ou ele pode ser um cartão de crédito virtual, que é simplesmente um número que o consultor das agências tem a informação lá, e quando o cliente já pede a passagem, ele já pega esse cartão, já lança e emite o bilhete para o cliente. Tá? Padrão de atendimento, basicamente o cliente de pessoa física é preço e atendimento. Né? Ou seja, ele procura um preço bom e ele procura também atendimento. Esse é o binômio que ele procura. E no caso de pessoa jurídica, é política de viagens. Não é atendimento, quer dizer, é atendimento, claro, atendimento também, no bojo de tudo está o atendimento, mas o principal é política de viagens. A gente vai falar no slide seguinte o que é política de viagens. E você tem a forma de solicitação, pode ser pessoal ou através de uma internet, e pessoal ou autoatendimento, que é o self-booking. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, que é você entrar num sistema, qualquer computador que seja, desde que tenha internet, um acesso de internet, ele tem o login e senha e compra a sua passagem, ou o seu hotel, ele já compra todo o produto, ele já compra pela internet hoje. Né? Contrato de serviço, no caso da pessoa física, não tem, o cara entra numa loja, compra uma passagem e vai embora, acabou-se a relação, vamos dizer, naquele momento do negócio. No caso da pessoa jurídica, você tem um contrato de serviço entre a agência de viagens, entre o TVC e o cliente corporativo que rege, né, esse faturamento, meio de pagamento, um monte de coisa. E a infraestrutura, no caso de uma agência para atender o cliente físico, cliente pessoa física, é muito simples. Né? Hoje você tem até aquele que a gente chama de esqueci o nome agora, freelancer, né? Tem até a presença de um freelancer que vende. Aqui no corporativo não, ela é muito complexa, né? E exige sistemas de gestão que a gente chama de BI, Business Intelligence. Hoje, o cliente corporativo, a agência que não oferece isso hoje para o cliente corporativo, ele não consegue ganhar concorrência. Ele não consegue ganhar um cliente corporativo que tem um volume aí, sei lá, de 300 mil, 100, 200 mil reais por mês que seja, que a gente pode dizer que é um cliente pequeno. A Petrobras consome 40 milhões de reais por mês em passagens aéreas, para vocês terem ideia. Entendeu? Então, a gente fala de 200 mil reais, é um volume já interessante no cliente corporativo. E você precisa ter gestão sobre isso. Né? E aí, você precisa ter um sistema de BI que consiga fazer esse processo de gestão do cliente. Tá? E o que vem a ser uma política de viagens? Política de viagens, me desculpa, gente, vocês não conseguem ler, né? Dá para ler aí? Bom, basicamente, política de viagens é um processo de fazer a gestão, evidentemente, de viagens, mas ele concentra o orçamento do cliente, ele procura produtos e serviços que vão ser oferecidos ao cliente e uma política de recursos humanos. Né? Quer dizer, o funcionário ele pode pegar táxi para ir daqui para Guarulhos, para pegar um voo, né? Que táxi que ele pode pegar? Porque ele saiu de casa e aconteceu um acidente na marginal, ele está no trabalho. Então a empresa tem que se preocupar com isso. Toda empresa tem que se preocupar com o bem-estar do seu funcionário. Então entra fortemente uma gestão de política de recursos humanos aí. E evidentemente você tem em cima disso um processo que exige uma regulamentação sobre o processo de compras. Né? Quer dizer, de que forma que ele pode comprar? Ele pode comprar direto na internet, qualquer passagem de uma OTA da vida que a gente falou, submarino, decolar, viajanet qualquer vez, ele pode comprar. A política de viagens é que estabelece toda essa regrinha
de onde ele pode comprar e que tipo de produto ele pode comprar. Porque dessa forma ele consegue ser gerenciado. Né? A política de viagens, ou seja, esse volume de viagens da empresa pode ser gerenciado. E por que a empresa utiliza isso? Ela utiliza isso para pressionar o fornecedor depois, né? Ou para pressionar uma agência de viagem. Fala, olha, eu compro, sei lá, 5 milhões de reais por ano, né? Qual é a condição que você vai me dar para eu comprar com você esses 5 milhões? Ou com uma companhia aérea, ou com uma rede hoteleira, enfim. Eles usam isso para poder negociar com o fornecedor, evidentemente, uma redução de preço o máximo que seja possível. Tá? Aqui a gente começa a entrar naquilo que a gente chama hoje de consumidor multicanal, né, o cliente multicanal. E esse cliente multicanal, se a gente olhar aqui esses dados aqui, eu peguei da Exame, quando a Exame fez uma reportagem sobre o consumidor. Nós temos previsto ao longo do ano 2014 20 mil novos produtos que vão chegar no mercado, nas prateleiras dos mercados, do supermercado, qualquer lugar. 20 mil novos produtos, gente, está previsto em 2014. Modelos básicos 1.0 deixaram de ser a maioria dos veículos vendidos no país. Vocês sabiam disso? Já deixou de ser já o 1.0 o sonho de consumo do cliente brasileiro, do consumidor brasileiro. 1.0 já é básico demais, ele não quer mais o 1.0. Ele quer valor agregado sobre esse 1.0. Tá? Os smartphones vendem muito mais que os celulares. Né? Se a gente perguntar aqui quem tem smartphone, eu tenho certeza que a grande maioria vai levantar a mão e dizer que tem um smartphone. Não tem mais o celular tradicional na mão, aquele que só fala. Né? Aquele que a gente só fala e que às vezes a gente não consegue falar, inclusive. Né? Mas aquele que deveria só falar, a gente já não tem. A gente já tem smartphone para ficar olhando tudo, menos no telefone, hoje em dia. 2010 existiam 903 tipos de cerveja, gente. E hoje já existem mais de 1.300 tipos de cerveja. Sabe o que significa isso? Significa o seguinte: o cara quer cerveja de morango, o cara quer cerveja com álcool, cerveja com limão, né? O cara quer uma cerveja que a gente chama de cervejas premium. Essas cervejas premium, basta ir na prateleira do supermercado, vocês vão ver quantos tipos de cerveja hoje a gente tem no mercado. Esse é o nosso consumidor multicanal. Tá? E a gente vai entrar no nosso setor de turismo logo. De 326 modelos de geladeiras, hoje nós já temos 446 modelos. Tá? Por quê? As empresas, o que elas estão fazendo? Na medida que a economia está estagnada, o que as empresas estão fazendo? Elas não estão desenvolvendo inventando novos produtos. Elas estão dando uma roupagem nova para cada produto. E um ingrediente a mais que a gente chamou de valor agregado lá na frente, lá atrás, ele está colocando um valor agregado numa geladeira, que ela faz exatamente a mesma coisa, ela tem os mesmos recursos, mas ela tem alguma coisa a mais que é o valor agregado que o cliente compra. Né? Por isso que tem essas diferenças todas. Só que para fazer isso, ele está mais exigente. E no nosso setor é a mesma coisa. O setor do turismo está cada vez mais exigente. Não é para comprar só a geladeira, não é para comprar só o carro. Para comprar um passeio, que seja para Santos, que seja para o Rio de Janeiro, para qualquer lugar, ele está mais exigente. Isso é fato. Essa é a nossa realidade. E aqui tem dessa questão do consumidor multicanal. Eu vou mostrar um vídeo aqui. Ele na verdade é cômico, né? É uma brincadeira, mas ele transmite muito claramente uma coisa que vocês estão fazendo aqui, Guilherme, nessa faculdade, muito bem, que é a capacitação. E essa capacitação só é possível quando vocês interagem com o mercado efetivamente que está atuante, né? Que a gente estava conversando aqui no café, né, Guilherme? Sem isso, você ficar simplesmente em sala de aula hoje, aprendendo, gente cuspindo informação não é o suficiente, gente. A gente tem que estar capacitado e treinado para fazer isso. E treinar é a vivência do dia a dia. Só clique em cima dessa palavra atendimento, por favor. Era um vídeo, gente. Putz. Era um vídeo, desculpa. Era um vídeo. Então não vai dar para a gente mostrar o vídeo. Oi? Mas era um vídeo que eu ia mostrar, infelizmente a gente não está. Essa daqui é uma nova prova, já indo de contraponto àquela questão de eu vou pela internet. Essa empresa vocês conhecem, o Hotel Urbano, tá certo? O Hotel Urbano abriu no ano passado uma loja no Rio de Janeiro. O cliente chega na prateleira, a prateleira é isso aqui, são telas. E ele compra, vai clicando na tela e compra os produtos. É isso que o Hotel Urbano fez. Ele não mudou a cara dele. O Hotel Urbano ele não montou gente com mesa, atendentes para atender e comprar um pacote. Não, o produto dele está na prateleira, nas telas
computador. E é ali que o cliente compra. É ali que ele vai e compra o produto. Só que, quando ele está na loja, olha aqui a informação que a gente pegou. A experiência no varejo físico, ou seja, uma loja física, já serviu para mostrar que o valor médio das compras presenciais, R$5.000, é superior ao das compras online, R$1.200. Tá? Com um atendimento diferenciado no ponto de vendas, conseguimos vender produtos mais caros. Essa é a grande sacada. Essa é a grande jogada. Né? Na internet, você vai comprar, atender basicamente preço. Eu duvido que tenha alguém aqui que vai na internet pesquisar em qualquer busca-pé, submarino, qualquer site. Eu duvido que tenha alguém aqui que chega e fala, não, eu não estou buscando preço na internet. Eu estou buscando valor, eu estou buscando algo de valor para mim. Todo mundo vai olhar preço. Essa é a maior informação que a gente busca. O comparativo, para depois você começar a buscar valor aos produtos que você está comprando. Né? Aqui o desafio na distribuição. O que é o desafio na distribuição hoje? Você tem aqui o cliente, que a gente falou, pessoa física ou pessoa jurídica, e você tem aqui a agência de viagens, que pode ser uma operadora, pode ser uma agência de varejo ou corporativo. E aqui os fornecedores, né? Companhias aéreas, hotelaria, locação e outros serviços. O que mudou nesse mundo de alguns anos para cá, talvez de 10 anos para cá? Mudou que existe um negócio chamado homepage e portais multimarcas, né? Na nossa vida de agência de viagem. E o que seria isso? Homepages e portais multimarcas. Basicamente, quando a gente fala de homepage, eu peguei aqui no site da Avianca, por exemplo, é uma pesquisa que eu fiz no dia 17, às 10 da manhã, e você puxa a tela, você vê os preços aqui. Né? Todos os preços da Avianca de um determinado dia, acho que foi uma ponte aérea que eu peguei, todos os voos da Avianca saindo para o Rio de Janeiro. E aqui os preços que tem, se está trocado ou não. E o menor preço no dia 26 de maio, que é R$475. Essa homepage que a gente chama. É o portal web da Avianca. E aqui o portal de uma agência multimarcas. Ou seja, qual a diferença? Aqui o titular põe o preço da Avianca, ele põe o preço da Gol, aqui não está dando para ver muito claramente. E aqui ele tem o preço da TAM. E a Avianca também é o preço mais barato, R$475. É o mesmo voo. O mesmo voo que a Avianca estava vendendo ali, aqui. Isso para desmistificar um pouco aquela leitura de que o site da companhia aérea, ou seja, o site do produtor é mais barato do que o site do distribuidor. Na verdade, não é isso que acontece. Tá? Então você tem aqui o preço da Avianca, que é 475, aqui, e o preço de um decolar.com, que é 475 também, que é o menor preço que foi encontrado. Tá? Então, essa tela é só para a gente tentar desmistificar aquela leitura que se faz de que passagem aérea é mais barato comprar no site da companhia. O que acontece é que às vezes as companhias na calada da noite, no sábado de madrugada, eles jogam uma promoção. Né? Mas eles dependem diretamente do canal de distribuição, somos nós. Então o que eles fazem? Eles chegam às 6 horas da tarde e é exatamente assim, pessoal. Eu trabalhei 4 anos e meio na Gol, então eu posso garantir que é assim. 6 horas da tarde, eu, como funcionário da Gol, eu não sei da promoção que vai acontecer. 6:01, eles avisam as agências de promoção, aí a gente avisa. Mas aí já é tarde para as agências se organizarem para tentar vender o produto. Agora já é 6 horas da tarde. E aí o cara vai para o site, e aí 8 horas da noite, no intervalo do Jornal Nacional, está lá, Gol, São Paulo, Rio, por R$50, coisa parecida. Essa é muito da estratégia que as companhias aéreas usavam, perceberam que não tem muito valor, eles não conseguem agregar muita venda nesse processo, então eles envolvem diretamente o canal. E aí, nesse caso, é o canal online, né? Decorado da Vida, Submarino, todos os canais de vendas online que tem. Mas as agências corporativas, todas elas têm esse mesmo preço, tá, pessoal? Tudo bem? Tá? Ah, tá. Uma solução aí. Você quer colocar? Bom, eu vou continuando aqui, pessoal. E aí a gente fala o seguinte, né? Quando a gente fala de segmento de turismo, a gente foca muito nessa questão de preço. Eu compro lá na internet. Né? Alguém aqui, evidentemente, alguns trabalham, metade quase trabalham em agências de viagens. Mas a pergunta que a gente faz para todos vocês, para toda essa galera aí, e a gente faz palestra para diretores de agências também, e a gente mostra exatamente essas mesmas transparências, esses mesmos slides que a gente está mostrando aqui. Hoje tem um negócio chamado turismo nichos de mercado.
como sempre existiu. Se a gente está falando que tem cerveja premium, cerveja blue, cerveja dark, cerveja preta, cerveja não sei o quê, o turismo é a mesma coisa. Só que muda, não é que tem turismo de cor, turismo branco, turismo preto, turismo amarelo, coisa parecida. Não, o que nós estamos falando é segmento de turismo, segmento de negócio. A gente fala de um segmento religioso, por exemplo, que movimentou aqui 300 milhões de viajantes no mundo todo. Né? No mundo todo, 300 milhões de viajantes. 18 bilhões de reais foram faturados nesse segmento em 2013. Se a gente for para o segmento de LGBT, 54 bilhões de dólares, gente. É muita grana, é muito dinheiro que é movimentado por esse setor. Né? E aí eu estou falando de turismo, eu estou falando de agência de viagem, estou falando de hotel, estou falando de passagem aérea, estou falando de lazer que essa galera compra. Todos eles compram. E aqui, seguindo um pouco mais para frente, o turismo na terceira idade. Hoje é um dos segmentos que tem mais dinheiro de poupança, dinheiro guardado. Eu digo isso pelo meu pai tem 83 anos, eles já são aposentados, né, acho que uns 15 anos, mais ou menos, tudo. Mas no ano passado eles foram para o Japão, os dois, meu pai tem 83, minha mãe tem 82 anos. Os dois foram para o Japão, e agora em julho, no final de julho, em agosto, eles vão para o Canadá. Eu tenho um sobrinho que mora no Canadá, e os dois querem ir para o Canadá. Tipo, meu pai falou, eu não quero morrer sem visitar o meu sobrinho, o meu neto no Canadá e os meus bisnetos. Entendeu? Então virou um sonho dele, virou um sonho de consumo, virou uma meta do homem, entendeu? E isso motiva, inclusive, essa galera. Motiva essa terceira idade. E essa terceira idade viaja muito junto. Vocês podem ver em qualquer lugar que vocês vão, praia, interior, qualquer lugar, você encontra grupos de terceira idade. Então é um senhor nicho de mercado que as agências de viagem ou poucas agências sabem aproveitar. Porque também não adianta botar moçada nova para atender esse público. Esse público tem que ser um pessoal já mais maduro, que a pessoa, inclusive o idoso, vai se sentir à vontade de ser atendido. Tudo isso é uma percepção que o dono da agência, que vocês, agências de viagem, tem que ter para focar. Esse cara vai comprar na internet? Mas nem a pau, gente. Nem a pau esse cara vai comprar, esse público, né? Que eu estou falando de terceira idade, por exemplo, vai comprar na internet. LGBT, o turismo religioso, nenhum desses caras compram na internet. Alguns até compram, né? Mas a grande maioria não compra na internet. A grande maioria compra em grupos. Em grupos você não vende na internet. Né? Companhia aérea, mais de 10 passageiros. 10 passageiros, a companhia aérea corta a sua reserva, se vocês querem saber. Acho que alguns de vocês já sabem aqui. Se você fizer uma reserva com uma companhia aérea, pega dois lugares agora, aí depois você emite mais dois, o sisteminha das companhias vai pegar, tem 10 passageiros, eles derrubam a reserva, que a gente chama. Tá? Eles derrubam, você pode ter comprado, eles cancelam a reserva, dizendo que você, agente de viagem, quebrou uma regra da companhia aérea que diz que mais de 9 passageiros é grupo, então você tem que solicitar o grupo da companhia aérea. Vocês sabem disso, né? A maioria acho que sabe, a maioria que trabalha em agência sabe disso. Cliente corporativo não sabe disso, por isso que a gente ganha das companhias aéreas. Então, fala para o cliente corporativo que tem essa regra também, né? A gente fala, e a gente só apoia. Turismo esportivo é o outro grande segmento, gente, hoje. Eu falei com o dono de uma agência corporativa da Lacorp e ele corre naquela maratona de Boston. E o ano passado, eles foram, total de brasileiros que tinham ido do Brasil para lá, 130 brasileiros tinham ido do Brasil inteiro para correr em Boston. Agora, esse cara que vai correr em Boston, por exemplo, ele precisa de alguns mimos diferenciados. Então, ele precisa que alguém já faça a reserva para ele. Aumentou o som. Ele precisa de alguém que faça a reserva para ele lá já, a inscrição, né, da corrida. Ele quer que o cara já veja um hotel próximo do lugar onde ele vai correr. Ele quer tudo isso. Ciclismo, quem corre, quem anda muito de bicicleta hoje, você sabe que bicicleta tem toda uma infraestrutura. Um colega meu que atende um grupo de empresas, um grupo de clientes, e são todos ciclistas, então ele tem que pegar a van, pegar certinho a van, levar as bicicletas no lugar. Quando o cara chega para pegar a bicicleta tem que estar lá, tem que estar bonitinha. Agora, tudo isso, ele pode cobrar por esse serviço, gente. A grande sacada é essa. Ele pode cobrar, ele não faz de graça. Né? Passagem aérea, esquece hoje, gente. Passagem aérea, o cara vai na internet e compra. Agora, esse tipo de serviço, ele paga na internet? Ele compra na internet? Não compra, gente. Estou sendo muito sincero para falar isso com vocês. O cara não compra esse tipo de serviço na internet. É impossível, nem pacote
pacote ele consegue comprar na internet. Pergunta para a CVC quantas passagens, quantos pacotes, desculpa, eles vendem na internet e quantos pacotes eles vendem nas 850 lojas que eles têm, espalhados pelo Brasil. Internet, se não me engano, eu não tenho o número exato, mas se não me engano, a internet não chega a passar 20% das vendas da CVC, porque é o perfil do cliente da CVC. O cara senta na loja para escolher o produto que ele vai comprar. Na Europa, hoje, se o cliente for sentar numa operadora, numa loja, para sentar lá e escolher um modelo, a primeira coisa que o consultor vai falar assim, se o senhor vai só fazer uma pesquisa, é 50 euros. Se o senhor for para comprar, eu abato 50 euros. Por que ele fala isso? Pô, o meu expertise para te ajudar a escolher uma programação custa dinheiro. O meu tempo que eu vou gastar para você, para sentar aqui, ficar 1 hora discutindo um roteiro de viagem para você, custa dinheiro. Né? Isso, a empresa tem que perceber isso, as pessoas têm que perceber isso. Nós estamos tentando chegar nesse ambiente das agências de viagem, para a gente poder começar a cobrar pelo serviço prestado ao cliente. Né? Para quem não fica explorando, você chega no shopping, fica 1 hora e meia escolhendo o roteiro, obrigado, depois eu volto. E não volta mais. Vai na internet, pesquisa e acaba indo numa outra agência, numa outra operadora. Então, é nessa linha que a gente está tentando fazer a conscientização dos profissionais do setor para que valorizem o seu trabalho. Né? Quer um consultor, no nosso caso, no corporativo, quer um consultor que fala inglês, esse cara custa um pouco mais do que um cara que não fala inglês. Quer um consultor que fala japonês, espanhol, esse cara custa mais. Não tem como. Não tem como você pagar o mesmo valor por esse serviço que você está prestando. Tá? Aqui é o exemplo que eu estava falando. Pessoa jurídica. Também você tem a segmentação. Né? Quer dizer, petróleo e gás é um segmento extremamente complexo, pessoal. Extremamente complexo. Por quê? Porque os caras estão eles chamam de mercado offshore. Eles estão lá nas plataformas e ele tem um horário que ele tem que ser da plataforma, tem que chegar no helicóptero ali, pegar o avião lá no avião, já para ir para a China, ir para Tailândia, ir para tudo quanto é lugar, porque são marinas, a gente chama, né, esse mercado, e ele é um mercado extremamente detalhado, detalhista, e custa dinheiro para você poder fazer esse atendimento. A mesma coisa você vai para o mercado farmacêutico, que é um mercado diferente, você vai para a indústria de serviços, de bancos, que é bem diferente do mercado de transformação, do mercado de agrobusiness, todos eles têm uma peculiaridade. Não vamos querer interpretar, e é o erro que as agências de viagem cometem. Eles costumam massificar, eles costumam entender o cliente como uma coisa só, e não é. E é por isso que você tem tantos agentes de viagem, tantas licitações, né, concorrência no mercado por causa disso. Porque a gente tem em atender o cliente da mesma forma, ou melhor. Em muitas situações, a gente quer que o cliente entenda você. Ao invés da gente entender o cliente, a gente quer que o cliente te entenda e que tem que ser desse jeito. É esse o mundo que tem que mudar no nosso mundo de serviço de agência de viagem, com certeza. Eu visito muitas empresas corporativas, a gente dá palestra em empresas corporativas. Tá? E aí, nesse momento, é que a gente ouve muitas críticas aos nossos associados, inclusive, que a gente fala, a gente devolve, faz uma devolutiva, um feedback para eles, dizendo, cuidado, os clientes não estão muito contentes com você, cara. Entendeu? E aí o cara que tem que se tocar, se ele vai pensar, ele não está contente, esse cara vai para outro fornecedor. Ou ele vai pensar um pouco e tentar melhorar o serviço que ele está prestando. Tá? Isso que serve na nossa vida como um todo. Você vai numa loja e se você é mal atendido, você não vai voltar nessa loja. Pelo contrário, agora, se você for bem atendido numa loja, por mais caro que você pague, você vai comprar lá. Não tenha dúvida. Com certeza vocês vão fazer isso, porque a gente faz isso na nossa vida. Né? E como atender esse cliente hiperconectado? Aqui tem uma imagem interessante. Essa daqui foi a posse do Papa em 2005. Essa imagem aqui, do lado, é a posse do Papa em 2013. Qual é a diferença que vocês percebem? Essa é a diferença que tem da nossa vida, desse bendito ou maldito smartphone que fica colado na nossa vida e fica espionando, gente. Esse cara é um Big Brother. É um Big Brother, gente. A gente conversou, só um detalhezinho aqui, a gente conversou com um cara que tem uma empresa de segurança e eles foram contratados pela FIFA, quer dizer, a FIFA contratou uma empresa que depois subcontratou uma série de empresas. Se vocês ficarem escrevendo rolezinho nos Facebooks, cuidado, porque vocês estão sendo vigiados. Nós estamos sendo vigiados por causa da Copa.
Tá? Aquele dia que aconteceu, vocês vão se lembrar, quando o Papa esteve aqui no Rio de Janeiro, e ele foi num lugar lá e de repente entrou um monte de gente e ele não conseguia seguir para frente. Vocês se lembram? Né? Que o carro desviou e foi para um lugar. A gente aqui, humildes, né? Humildes ou inteligentes, para nós todo brasileiro é inteligente, ficou falando, pô, os caras são muito burros, não se planejaram, não se organizaram e não prepararam as ruas. Não, não é. Fatalmente é porque houve algum sinal de, cuidado, desvia o carro daí porque tem a rua, não sei o que vai acontecer alguma coisa. Provavelmente foi isso. Provavelmente foi isso que aconteceu. Os caras estão vigiando tudo, gente. Tudo. Com certeza eles estão vigiando tudo. Estejam preparados. Então, é o Big Brother da nossa vida. Infelizmente, esse celular aí dedura vocês em qualquer lugar. Como fazer isso? No nosso caso de agência de viagem, responder o cliente, antecipar a necessidade que ele tem, sugerir inovações, sugerir coisa nova para ele e, evidentemente, facilitar a vida dele. Esse é o nosso papel. A gente fazendo isso, a gente vai estar fidelizando esse cliente. Né? E quando a gente fala de mobilidade, viagens é um negócio que está intrinsecamente ligado hoje à mobilidade. Né? Hoje tudo se compra pela internet e você faz tudo hoje pela internet. Você não tem fronteira, pátria, sexo, idade, classe social, nada. Né? Ele serve para todo mundo. E hoje você tem um mundo enorme, um país enorme de consumidores de internet. Né? A gente só tem os números aqui, é o quinto maior usuário de smartphones no mundo. O Brasil é o quinto maior usuário de smartphones, para vocês terem ideia. Por que vocês acham que tem tanta empresa querendo vir aqui no Brasil e vender produto? Né? Porque tem quase 200 milhões de habitantes, né? 180 milhões de habitantes, gente. E hoje, nosso país é um país que está ficando velho, se você separar. Né? Não é mais o país do futuro, não é mais um país jovem. O Brasil já é um país que já está na meia-idade, entrando na meia-idade. Né? A população jovem já não é maior que a população adulta, vamos dizer assim. Né? Então, e a população adulta entende-se que o cara já está mais estabilizado economicamente, o cara já é mais consciente e que o cara consome. Tem muito mais segurança para consumir. Por isso que esses caras estão vindo direto no Brasil. Tá certo? Aqui tem um dado aqui, 71% dos consumidores hoje da internet, eles são dirigidos por preço, basicamente, e ele, para cada compra, ele faz 28 pesquisas para chegar a uma decisão de compra. Essa é uma informação que eu peguei do Google. Tá? Aqui tem um filme, será que dá para mostrar? Aqui, tem o filme em Airline. Não dá também? Esse filme eu queria mostrar, porque é muito legal. Vai pensar, vai lembrar. Não sei se eu pegar. Solta essa. Um segundinho, gente. Vamos ver se a gente consegue ver esse filme. Não tá? Deixa, a gente fica devendo para vocês, pessoal. Volta lá. Mostra o filme do atendimento. Desculpa mesmo, gente, a gente não vai conseguir mostrar os filmes não. É uma dica para a galera da Twitter, uma checada aí, viu, organização?
O Hotel Urbano é uma empresa que hoje vale R$1 bilhão. Tá? Se a gente pensar numa empresa que não tem, o Hotel Urbano tem cliente fidelizado? Não tem cliente, gente. O Hotel Urbano é um site. Então você pesquisa no Hotel Urbano e vai no outro OTA da vida e compra. Então ele não tem um cliente físico na mão. E ele vale só R$1 bilhão. Uma empresa do seguro do turismo que tem o maior valor hoje de mercado, se você pensar. Aqui seguindo, todo mundo conhece o Washington Post, não? Já ouviu falar do Washington Post? É um jornal, evidentemente, de Washington, é um jornal famoso, que não é do tempo de vocês, em 1972, denunciou o caso Watergate, que aconteceu a queda do primeiro presidente americano, que foi Richard Nixon. Então, é um jornal extremamente importante, politizado. Ele tinha uma estrutura enorme, fantástica, de editores, de jornalistas, enorme. É uma empresa que foi adquirida pela Amazon por R$250 bilhões. E a Amazon está modificando totalmente a cara do Washington Post agora para virar um jornal eletrônico, um jornal site, vamos dizer assim. Tá certo? O outro exemplo aqui é o famoso WhatsApp. Quem tem o WhatsApp aqui? Deve perguntar quem não tem o WhatsApp, né? Mas aí vai deixar a pessoa até meio constrangida, né? Mas o WhatsApp foi comprado pelo Facebook por $19 bilhões. Pergunto para vocês, o que vale o WhatsApp? Que valor que ele dá para vocês, o WhatsApp, vocês como consumidores, para justificar que é um negócio que vale $19 bilhões? Ou seja, R$50 bilhões. Vamos falar em reais. R$50 bilhões é uma empresa, a empresa valeu para o Facebook comprar. Será que só por isso? Porque ele forma grupos, você consegue formar grupos no WhatsApp, tá certo? Grupos de corredores, grupos de não sei o quê, grupos de religiosos, você forma para trocar informação no WhatsApp. Por que ele não cobra? Não cobra porque 99 centos do dólar que ele vai cobrar, né, a partir de agora, para quem está, por ano. Envia texto e imagem, ou seja, um pouco melhor que o SMS, porque ele envia imagem também. Envia imagem, envia filmes também, né? Ele faz isso. É multiplataforma, quer dizer, ele pode ser no iOS, ele pode ser no Android, ele pode ser aquele do Google também, quer dizer, qualquer um da Microsoft. E ele tem 1 milhão de novos usuários por dia. 1 milhão de novos usuários por dia. Ele não faz propaganda, tá certo? No WhatsApp você não recebe propaganda. Concorda? Você só recebe a mensagem do fulano que está mandando uma mensagem para você, bom dia, boa noite, pi, o tempo todo. Lá o cara mandando mensagem para você. Mas só isso. Ou tipo, o cara tá comendo no seu ônibus, um prato de vinho, tira a foto e manda, carrega no WhatsApp do cara. Por isso, R$19 bilhões. Né? Mas por que ele vale tudo isso? Com certeza, a gente tenta entender isso aqui. Eu vi até um estudo de um cara do setor da tecnologia, tentando entender por que o tal do cara lá, esqueci o nome dele, do Facebook, arriscou a pagar $19 bilhões. Porque ele está vendo a potencial enorme de consumo nesse cliente aí, e amanhã esse negócio vai virar um negócio para ele rentável, porque ele vai vender publicidade, ele vai vender um monte de coisa nesse negócio. Só pode ser por isso. Isso não tem outro motivo para valer, né? E nós, agências de viagem, temos que estar de olho nisso, gente. Esse é o mundo agora. Esse é o mundo que eles têm, né? Com segurança de informação. Esse é o mundo da confidencialidade das informações, né? É o mundo da disponibilidade, ou seja, a informação ela está sempre disponível e ela está quase sempre disponível. Agora, alguns cuidados que você precisa ter: a autenticidade da informação, a fonte da informação, né? Esse negócio de compartilhar mensagem no Facebook, cuidado, gente. Cuidado, porque matamos uma mulher em Santos, no Guarujá. Nós matamos uma mulher de 32 anos no Guarujá, por causa disso aqui, ó, integridade da informação. Porque o cara postou lá no Facebook, todo mundo foi atrás da mulher e matou a mulher. Olha o que aconteceu, gente. Então vocês, juventude, gente, vocês moçada que o tempo todo está navegando, eu estou vendo um monte de gente aí nos smartphones da vida, gente. Muito cuidado com isso, pessoal. Muito cuidado, porque isso daqui não tem bateria em reserva, pode modificar a vida da gente. Agora, do ponto de vista de negócio, muda também. A gente pode mudar, né? O nosso setor aqui de desafio. O viajante cada vez mais com liberdade para voar e as empresas cada vez mais tentando fazer gestão do processo de viagem na conta do carro. Tá certo? Esse eu vou passar.